Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui com vocês novamente. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Hoje o assunto aqui, um assunto que é bastante importante, principalmente para nós aí, precisamos aí ter certeza aí do nosso perdão, aí, como realmente sentir aí o perdão de Deus, tá? Como é que as pessoas são levadas pelo Espírito Santo ao arrependimento, tá, meus queridos? Nós sabemos que o cristão ele passa por batalhas espirituais fortes e a maioria das vezes são batalhas aí relacionadas a fugir, né? Fugir aí da obra do pecado, das coisas que não agradam a Deus, tá bom? E todas as vezes que um cristão ele comete um pecado, ele comete ali uma falha diante de Deus, automaticamente ele sente ali algumas sensações, tá? Que é típico de todo cristão convertido, né? Que tem aí o Espírito Santo de Deus na sua vida. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer uma explicação, tá? De como que o Espírito Santo, ele faz, como é todo o processo que ele faz aí, para levar o homem ao arrependimento, tá? Vejo muito nos comentários aqui, pessoas dizendo o seguinte: irmão, eu não sinto desejo de arrependimento, né? Eu não sinto que eu me arrependi. Como é que eu faço para sentir que eu estou arrependido? Como é que eu faço para sentir isso, aquilo outro? Calma que eu vou explicar para você direitinho, porque a maioria das vezes você já está sentindo aí as sensações, aí os sintomas do arrependimento, só não está sabendo identificar, tá, meus queridos? Mas antes aí nós vamos ter que, eu vou ter que explanar aqui para vocês um pouco aqui quem é o Espírito Santo, tá? Porque ele está aqui, tá bom? Qual é a representatividade do Espírito Santo, a função dele hoje na graça, tá bom? A importância dele na Trindade Santa, né? Ali na triunidade de Deus ali, que muitos a Bíblia não vai falar da Santa Trindade, mas tem textos claros aqui, Jesus dizendo, né? Que 3 testificam na terra, 3 testificam no céu. Pai, a palavra e o Espírito, esses 3 são um. Então ali existe ali a triunidade de Deus, a Trindade Santa está ali. Então vamos lá. Primeiro vamos pegar o versículo base, que está ali no livro de João 16, a partir do versículo 5 em diante. Preste atenção, e depois eu vou explanar para vocês, porque vai falar justamente dos atributos do Espírito, e depois eu vou explicar tudo direitinho para vocês, tá bom? Está lá escrito em João 16, do versículo 5 em diante. Diz o seguinte: agora vou para aquele que me enviou. Jesus está falando, né, que está indo para o Pai novamente. E nenhum de vocês pergunta para onde eu vou? Ou seja, Jesus está falando a pergunta ali: eu estou indo para o céu, mas vocês parecem que não estão muito preocupados, não estão querendo que eu saia de perto de vocês. É tipo algo assim: vocês estão preocupados que eu vou sair de perto de vocês? Tá? É como se vocês não quisessem que eu partisse, que eu deixasse vocês. Aí Jesus faz essa pergunta, né? Vocês não vão perguntar para onde é que eu estou indo? Antes, porque vos tenho dito isso, que vou para o Pai, né? Vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, tá? Enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, não fique triste quando eu disse que eu vou para o Pai, tá bom? Eu sei que o coração de vocês encheu de tristeza, mas quando eu for, eu vou mandar um que é mais importante, tá? Para vossas vidas, né? Muito mais importante, porque é como se eu estivesse falando o seguinte: olha, eu vou mandar um que fará todo o processo interior de vocês, tá bom? Ele saiu de mim, tá bom? Olha só, ele vos convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Tá bom? Ou seja, os 3 principais atributos do Espírito Santo: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esses são os atributos principais que tem que fazer parte aí da conjectura completa, praticamente total da salvação, está em entender esse processo aqui. O Espírito Santo, ele vem até você, ele desce sobre você e passa a te convencer desses
três critérios aqui. O cristão que tem esses três critérios aqui, ele vai entender por que ele deve, buscar arrependimento. Mas calma que vamos chegar lá. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa ali da Trindade, tá? Terceira pessoa eu digo porque está na terceira etapa, vamos dizer assim, do processo ali de atuação de Deus no decorrer da história da humanidade. Primeiro Deus, Jesus, seu sacrifício e o Espírito, tá? Terceira pessoa que atua, mas em relação à unidade, eles são um só. Em relação à unidade, o Espírito Santo, o Pai e o Filho são uma pessoa só, cada um com a sua finalidade, porém todos concordando das mesmas intenções, dos mesmos propósitos, tá? Todos têm a mesma deidade, todos têm o mesmo poder, não esqueça disso, não existe um maior e outro menor, não. O Espírito Santo, o Pai, a Palavra, que é Jesus Cristo, todos três são um só, tá? Porque nós cristãos que somos uniteístas, nós acreditamos que Deus é um só, porém Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito, tá? Não é que existe Deus é um, Jesus é outro, o Espírito Santo é outro, não. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Esses três são um, tá? Bem definidamente, para vocês entenderem. O Espírito Santo é aquele que sonda o coração de Deus, que vai nas profundidades do coração de Deus, ou seja, é aquele que sonda a intimidade de Deus. Ele é Ruach, Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus, o fôlego de vida do Senhor, tá? Ele praticamente é a essência do Pai e do Filho junto. Por isso ele é muito sensível, porque quando uma pessoa aí comete uma blasfêmia contra o Espírito Santo, vai diretamente contra o coração de Deus, contra a intimidade de Deus, contra a essência do Todo-Poderoso, tá? Então tem que ter muito cuidado sobre isso aí. Então o Espírito Santo, ele é a essência do Pai e do Filho. O Pai sem o Espírito não pode ser Deus. Deus sem o Espírito não pode ser Deus, tá? E o Pai e o Filho sem o Espírito não pode ser Deus, e vice-versa, tá bom, meus queridos? Então o Espírito Santo, ele é Ruach, tá? Ruach Kadosh, também é criador também, o Espírito, tá? Então é o seguinte, o Espírito Santo, ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então como é que acontece esse processo, irmão, de convencimento do pecado, da justiça e do juízo? A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele intercede por nós, também com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como convém orar ao Senhor, buscar a sua presença. Mas ele intercede por nós. Bom, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo significa que quando você aceita Jesus como seu Salvador, a partir daquele momento, você não está sozinho na questão das decisões relativas aí à sua conduta moral. Porque o Espírito Santo, ele também molda você segundo a figura de Cristo, através do fruto do Espírito, tá? E esse fruto é dividido aí em 9, tá? Ou seja, muitas pessoas falam o fruto e outros falam os frutos, mas o fruto em si é como se for... Pensa em uma tangerina com vários gomos. Isso, ele é o fruto com vários gominhos ali. Então, o fruto do Espírito, os frutos do Espírito ali tá amor, caridade, né? E todos aqueles outros frutos ali, tá? Que a Bíblia descreve. Então, esses frutos na sua vida faz você se tornar semelhantes a Jesus Cristo. É isso que salva o homem. Olha só, tornar semelhante a Cristo, é isso que salva o homem. Não são os dons, tá? Os dons passam, mas são os frutos que vão determinar se você realmente é servo de Deus ou não. Tá bom, meus queridos? Então, os frutos disciplinam o dom. Se você não tiver frutos, não tem como as pessoas acreditar no dom que você tem. Ou até mesmo, possa ser que aconteça uma coisa ali, outra, mas os frutos são específicos. Os dons, eles são passageiros. Deus pode usar uma pessoa para uma finalidade específica, e essa simplesmente por querer, e essa pessoa aí não está com a vida totalmente aí pautada, né, nos critérios da palavra de Deus. Mas, enfim, vamos lá. Como é que o Espírito Santo faz para te convencer? Todas as vezes que você comete um pecado, automaticamente você é levado intimamente a sentir a necessidade de buscar a Deus. Isso não é só a questão de orar, não. É todas as vezes que você comete um pecado,
no seu coração, no seu íntimo, você é tocado e é convencido que cometeu alguma coisa contra Deus. Até mesmo contra você mesmo. Esse é um dos atributos do Espírito. Levar por meio do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, que você cometeu algo contra Deus, que você errou o alvo, e por conta da sua tristeza, da sua angústia, do seu medo, da sua, vamos dizer assim, da sua tristeza, o Espírito Santo vai te convencer a buscar reconciliação com Deus. Tá? Como é que ele vai fazer isso? Usando esses 3 critérios. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Porque todo aquele que confessa Jesus como Salvador entende que foi por meio da morte de Jesus Cristo que ele pagou toda a nossa dívida. Tá? E a Bíblia vai dizer que muita gente não crê. Mas se você é servo do Senhor e você crê que Jesus pagou toda a sua dívida, você automaticamente está sendo convencido pelo Espírito Santo que você crê nisso. Tá? E se Jesus pagou toda a dívida, você crendo nisso, tá? E confessando o seu pecado, você praticamente é absolvido de toda a culpa. É anulado todo o contexto de culpa. Tá bom, meus queridos? Do juízo, da justiça, por quê? Porque Jesus subiu justificado. E todo aquele que crê em Cristo, crê no Senhor Jesus, sabe que ele subiu, mas ele voltará. Tá? Olha, Jesus morreu, pagou o preço pelos meus pecados, agora subiu, mas ele disse que vai voltar para nos buscar. Essa é a esperança. Outro critério importante para a vida do cristão. E do juízo, é porque o único ser que está condenado definitivamente é Satanás. Então, tira esse negócio da sua mente, dizer assim, olha, eu não vou conseguir me arrepender, porque Deus não quer mais, eu blasfemei, eu cometi pecado grave, porque Deus não me ama mais. Não, a Bíblia vai dizer que apenas um ser já está condenado. Você não. Enquanto a vida há esperança. Após a morte, sexo e juízo. Aí está passando um monte de coisa na sua mente aí agora, 1 milhão de situações. Ah, irmão, mas que é blasfêmia, aí coisa e tal, coisa e tal. Esqueça isso. Porque é um negócio muito complicado, tá bom? A questão da blasfêmia é muito complicada, não é tão fácil assim. Só Satanás que está julgado. Entenda isso. Só Satanás está julgado. Então, meus queridos, dessa forma, se você sente, ao vir aqui nos comentários, que está sentindo algum tipo de angústia, algum tipo de tristeza, se você quer sentir o perdão de Deus, isso é a atuação do Espírito Santo na sua vida, trazendo você de volta para a presença de Deus. Mas você precisa entender que para que isso aconteça, você tem que ceder à vontade dele, que é se voltar ao arrependimento. Tá? Entenda, ele já está fazendo a parte dele, ele já está convencendo você que você deve pedir perdão, que você deve ir orar, que você deve se reconciliar com Deus. Aí você fala, mas irmão, mas eu não consigo, eu me sinto injusto, indigno. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, vou deixar o versículo aqui na tela, o Espírito Santo, ele filtra as nossas orações e é ele que vai a interceder por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como convém orar direito. Às vezes nós não sabemos as palavras, às vezes nós dobramos o joelho e não sai nada, apenas lágrimas. Mas o Espírito Santo, ele sabe interpretar o desejo do seu coração, a angústia da sua alma, e filtra a sua oração para chegar perfeita nos ouvidos de Deus. Porque essa é a ação do Espírito Santo na sua vida. Ele é tão precioso, tão sensível, que ele consegue, se o Espírito Santo consegue entender a sensibilidade do coração do próprio Criador, sendo ele mesmo a própria vida, ele não vai saber entender as suas intimidades, a sua angústia, seu coração. Ele vai entender, meu querido. Então é assim que o Espírito Santo faz. É uma filtragem, tá? Então toda vez que você fala assim, meu Deus do céu, eu cometi um pecado, e agora, meu Senhor? Isso é o Espírito Santo dizendo, você é filho de Deus, você é nascido de novo, você agora faz parte do reino, você é meu. É isso que ele está falando para você.
Ah, meus queridos, é isso que o Espírito Santo está falando. Então não precisa você ficar angustiado, temeroso. Simplesmente faça o que o Espírito Santo está querendo que você faça. Se você está sentindo... Olha, se você vem aqui no canal e diz assim, irmão, eu acho que dessa vez não tem mais jeito para mim. Não faz sentido você vir aqui no canal falar isso se não fosse o Espírito Santo trazendo você aqui para eu te dar uma explicação. Porque realmente uma pessoa que não tem interesse nenhum de arrependimento, de buscar a Deus, de se voltar para Deus, nem esse tipo de comentário ele faz. Você está preocupado de alguma forma. O seu íntimo está preocupado de alguma forma. E o Espírito Santo conhece você mais do que você mesmo. Tá, meus queridos? Então atente-se a essa palavra. Quem está condenado é Satanás. Tá? Dê atenção à voz do Espírito. Se o Senhor fala com você, atente. Se você sente que deve pedir perdão, peça, porque o perdão já está liberado. Tá? Tá, meus queridos? Esse foi mais um vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo, não foi tão curto também assim, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, compartilhe aí, tá? Com outras pessoas, para que a obra do Senhor alcance outros corações. Aí, tá? YouTube aí também, recomende para outras pessoas, tá, meus queridos? O canal está crescendo, graças a Deus. Com a ajuda de vocês aqui, agradeço muito a vocês, né? Primeiramente a Deus e a vocês que estão aqui me acompanhando. Tá, meus queridos? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, não se preocupe. O Senhor está te chamando para o arrependimento porque Ele te ama. Ele quer você do lado dele. Tá bom? Fica na paz. Deus abençoe.